Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de português nós vamos dar continuação a lendas, tá certo? Na página 25, eu peço para que você abra a sua apostila. Nós temos lá na página 25 com a palavra. Aqui vocês vão fazer o seguinte, tá? Agora conheça outras lendas. No material de apoio vocês vão encontrar na página 13 e 4 duas lendas, tá certo? Essa daqui, né, que é o sol, e temos também essa daqui, que é como surgiu a noite. Ainda, né, é uma versão diferenciada. Eu queria que vocês dessem uma lida nas duas, tá? E na página 25 lá ele diz assim, ó: pesquise lendas, vocês podem estar fazendo com essas duas aqui também, tá certo? Site, livros, revistas, o que vocês acharem aí. Escolha a lenda do que mais você gostou. Escolhe uma. De preferência uma menor que tiver para poder fazer a próxima atividade da outra página, tá? Imprima, você pode imprimir essa lenda, copiá-la no caderno. Fique à vontade. Depois, leia a lenda algumas vezes para memorizá-la. E aí, com seus familiares aí, você pode recontar essa lenda para eles. Aí, para recontar, você vai ter que fazer o seguinte: fale calmamente e pronunciar corretamente as palavras. Procure falar em tom de voz que todos possam ouvir, nem muito alto nem muito baixo também, tá? Se faça ouvir. Faça a entonação adequada, tá? Tipo, se for pontuação, interrogação, ponto final, dá uma pausa para vírgula e assim. Conte a lenda com entusiasmo, tá certo? Bem empolgada. Aumente e diminua o tom de voz para provocar suspense, tá certo? Onde tiver suspense, você dá aquela enfatizada, né? Coloca mais ênfase no seu tom de voz. Use gestos, expressão fisionômicas, né? Tipo, para expressar, a tua fisionomia vai poder expressar também o que você tá sentindo naquele momento da leitura, tá? Use modulações de voz diferentes para reproduzir as falas dos personagens. E como a gente fazia naquela do ratinho lá, né? Depois ali, ó, após as apresentações, né, no caso que não vai ter porque a gente não tá em sala de aula, converse com seu professor e colega, no caso, que você pode conversar com seus familiares, tá? Sobre as histórias contadas que vocês contaram aí na sua casa, para sua família. Ali depois o material de apoio, então, são essas duas páginas que eu mostrei para vocês. Na página 26 agora, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Na página 26, vou trocar aqui o materialzinho de vocês. Na página 26, reconto de lenda. O que vocês vão ter que fazer, ó? Neste capítulo, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas, né? Que as pessoas, elas não tinham uma informação científica do que acontecia, para as coisas que aconteciam antigamente. Isso muito antes que eu tô falando, tá? Então, elas tinham informações de familiares, pessoas mais velhas, né? Que contavam o que elas sabiam, né? Poderia não ser verdade aquilo, mas era uma forma de explicar como surgiu a noite, por que as estrelas brilham e assim por diante, tá? Então elas tentavam explicar esses fatos que aconteciam no dia a dia, tá certo? Então o que são as lendas, né? São histórias fantásticas, né? Contadas, que passam de geração para geração. Aqui ele fala assim, ó: assim, com base em informações no senso comum, ou seja, no que as pessoas falam, foi o que eu acabei de falar, tá? Cada povo tentava explicar os fenômenos da natureza e fatos do dia a dia. Ali depois ele fala assim, ó: escolha, agora daquelas duas páginas ali, vocês podem estar escolhendo, ou outra que de sua preferência, uma lenda. Pode ser da onça também, e o raio, lembra que eu tive contando? Ou como surgiu a noite, você pode estar escolhendo uma dessas aí. O que você vai fazer? Aqui você tem ali, ó, e você vai anotar. No caso, esse aqui é um esqueminha que você vai ter que anotar sobre a sua lenda que você escolheu, o título dela, quais são os personagens que estão inseridos nessa historinha, os principais fatos, como começa a sua lenda. Aí você dá um início para ela. Isso aqui é só um esqueminha para depois você fazer a sua versão original. Isso aqui é tipo se fosse um resuminho, tá bom? O que aconteceu no desenvolvimento aqui, né? O conflito. O que aconteceu de conflito nessa história? E o final, como que foi o desfecho, o fechamento, tá certo?
Então, assim, ó, para essa atividade aqui, eu aconselho pegar uma lenda mais curta para que você não fique muito tempo copiando, tá? E se prenda muitos detalhes, no caso. Então, lá, material didático, essas folhinhas aqui vão ajudar. Depois, na página 27, vamos lá, na 27. Com base nas informações da página anterior, né? Você vai fazer uma versão agora escrita por você. Agora, você vai criar um resumo dessa sua lenda que você acabou de fazer no esqueminha da página anterior, tá certo? Há a possibilidade de acrescentar detalhes, você pode colocar detalhes que não tinha, como descrições de ambientes, você pode colocar um ambiente que você achar conveniente, algumas falas que os personagens colocaram ali. Então, você vai escrever a primeira versão nesse pedacinho de papel aqui, ó, bem curtinho, tá? Então, capricha na letra, você vai conseguir contar. E aqui, para você contar a tua história, você vai fazer em terceira pessoa, você não participa, vai ser um narrador observador, tá certo? Então, ele não participa, é indireto. Isso aqui é uma forma indireta de se contar a história, tá certo? Apresentar os fatos, não poderá, de forma alguma, você não vai poder participar. Sua opinião aqui não pode entrar, tá certo? Então, é a primeira versão. E não pode também copiar, tá, pessoal? Não pode copiar porque não tem nada a ver o propósito aqui no caso. Escreva do seu jeito ali, observando ali os detalhes da página anterior, da 26, que você vai conseguir fazer, tá certo? Virando a página, vamos lá. Depois de feito, né, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Antes de escrever a versão definitiva, você pode passar limpo, daí seria, tá? Com todas as correções possíveis que vocês conseguirem fazer aí no momento em casa, tá certo? Pedir para algum adulto, né? Dar uma lida como que ficou a sua versão. Aí você vai conseguir assim, ó. O texto tem título? Você colocou sim ou não? E vai respondendo essas perguntinhas aqui, tá certo? Ó, em parágrafos, discurso direto ou indireto. Direto é quando a gente participa, indireto é quando você vai fazer, né? Dessa forma que eu acabei de falar. Ficou claro para o leitor? Ficou legal? Ah, faltou alguma coisa? Então, seja bem honesto ou honesta e assinala aqui. E o narrador tá em terceira pessoa? Aí depois revisa o texto, elabore a versão definitiva. Acrescente uma ilustração depois para sua história, né, para sua lenda. Combine, depois aqui não vai dar, porque são duas coisas que essas duas a gente não vai poder estar fazendo. Ele fala assim, ó, troca ideias, né, sobre os textos que, no caso, se fosse em sala de aula, só se vocês conseguirem fazer com um amigo, no caso, através do WhatsApp, vocês podem também estar conversando com eles, o que ele escolheu, ou a amiga de vocês, o que ela escolheu, né? E daí conseguir responder a 10, que ele fala assim, ó, quais são as principais diferenças entre as histórias, tá bem? Você teria que ouvir a história de algum colega de vocês da sala. Depois ele fala coletivamente, que também não dá pra gente publicar isso aí, mas pode depois dar estar enviando para mim. Então, assim, nossa aula, primeiro vídeo é até aqui. Agora vem o próximo vídeo, mas com outros assuntos, tá certo, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um beijo, tchau!